Olá pessoal, na nossa aula passada nós criamos um objeto que vai representar o chão do nosso cenário e começamos a criar o nosso personagem, o nosso player, onde nós adicionamos um sprite render como componente do GameObject, do nosso objeto no jogo, que está exibindo a imagem do nosso personagem. Também adicionamos um RigidBuddy para podermos trabalhar com o personagem, aplicar uma movimentação no mesmo, e o Box Collider e o Cycle Collider para que o mesmo consiga interagir com os objetos do cenário, como por exemplo ficar parado sobre o nosso chão. Agora, pessoal, nós vamos implementar um script básico para o nosso jogador. Nós vamos fazer com que o mesmo se movimente de um lado para o outro. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal? Só para nós termos uma ideia e eu conseguir mostrar algumas coisas para vocês. No caso do nosso jogador, ao invés de usar essa imagem, eu vou usar uma imagem dele andando. Olha lá. Então, vou pegar essa imagem Walk One e vou arrastar para dentro do Sprite Render para mudar a posição dele, para eu conseguir mostrar o que eu quero para vocês. E agora, pessoal, nós vamos fazer o quê? Eu vou criar um script que vai servir para fazer a programação do nosso player. Então, aqui no nosso projeto, eu vou criar uma nova pasta chamada Scripts. E dentro de Scripts, eu vou criar um script em C# que eu vou chamar de Player Controller. Pronto. E agora, pessoal, eu vou associar esse Player Controller ao nosso player, ao nosso jogador. Então, olha lá, é só arrastar ele para o nosso GameObject Player. Se eu selecionar Player agora, pessoal, o componente Script já está associado ao jogador. E eu vou clicar duas vezes em Player Controller para programar este jogador. Então, pronto. Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos fazer o quê? Eu vou criar algumas variáveis básicas que nós vamos utilizar no nosso jogo. Como eu já havia implementado este script, pessoal, eu vou copiar e colar alguns itens do script que eu já havia feito. Então, primeiro eu vou abrir esse script que eu já havia criado anteriormente. Então, vou dar um pause. Pronto. Agora que eu já abri, pessoal, está nessa nossa outra aba do Visual Studio. Caso vocês estejam utilizando o Mono Developer, não tem problema algum. Então aqui, pessoal, deixa eu abrir o que eu já havia feito. O que nós vamos utilizar como variáveis aqui, ó? Primeiro de tudo, nosso script ele vai possuir uma variável que eu vou chamar de Facing Right, que serve para o que, pessoal? Indicar o lado que o personagem vai estar andando, como Facing Right. Se nós olharmos o nosso player aqui, ele está virado para o lado direito. Então, esse Face Right vai servir para quê? Se o Face Right estiver true, significa que ele está andando para a direita. Se não, ele está andando para a esquerda. Por que eu vou utilizar essa variável, pessoal? Eu vou usar essa variável para alterar a imagem. Então, se ele estiver andando para a esquerda, pessoal, o que terá que acontecer? O nosso player, a imagem dele vai ter que estar olhando para a esquerda. Então, se ele estiver andando para a esquerda, a imagem tem que estar virada para a esquerda. Senão, ela vai ter que estar virada para a direita. Um detalhe, como que eu posso fazer isso facilmente? Invertendo a escala. Então, por exemplo, a escala do meu jogador está positiva. Se eu alterar para -1 em x, olha lá, ele vai inverter a imagem e a imagem vai passar a impressão que o jogador está olhando para a esquerda. Então, vou voltar aqui para positivo. Além disso, pessoal, o que eu vou criar aqui? Uma velocidade máxima para o nosso jogador e também eu vou criar, deixa
copiar aqui todas as variáveis, né? E vou comentar as que nós não vamos utilizar agora. Então, olha lá. Essa variável eu vou comentar por enquanto, depois nós vamos utilizar. Essas também. Conforme nós formos utilizar essas variáveis, pessoal, eu vou explicando para vocês qual o objetivo delas. E nós vamos ativando as mesmas no código. Então, pessoal, primeiro de tudo, o que nós vamos precisar apenas? Nós vamos precisar apenas saber qual lado que o jogador está andando, por meio desse facing right, para tratar a parte visual, e a velocidade com que o nosso jogador vai andar. Então, pessoal, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que implementar aqui um outro evento, o void fixed update. Por quê? Como nós vamos trabalhar com o rigid body, pessoal, vamos adicionar uma força ao rigid body, nós devemos utilizar o fixed update para fazer isso, tá? Inclusive eu deixei aqui aberto na página do fixed update, vocês podem olhar no link e ver que ele mesmo fala que quando nós estamos trabalhando com o corpo rígido, eu preciso implementar o evento fixed update. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a implementar esse evento. No caso do nosso fixed update, pessoal, o que nós vamos fazer? O primeiro de tudo, nós vamos verificar se o usuário pressionou a seta para a esquerda ou a seta para a direita. Por quê? O nosso jogador ele vai se movimentar em que momento? Quando o usuário pressionar a tecla para a esquerda ou para a direita. Então ele vai andar para a esquerda quando ele apertar a seta da esquerda. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos criar uma variável do tipo float com o nome de move e eu vou armazenar nessa variável o valor pego pelo eixo horizontal. Então esse eixo horizontal, pessoal, se nós olharmos aqui na Unity, se eu for aqui em File, ou melhor, em Edit, Project Set, Input, ele define alguns parâmetros de entrada. Input Manager, então, por exemplo, aqui, eixos, eu tenho Fire 1, Fire 2, 3, Jump, Mouse X, Mouse Y, eixo horizontal, eixo vertical, e cada eixo aqui está configurado para uma tecla. Por exemplo, ó, horizontal, eixo horizontal, será ativado quando a pessoa apertar, pressionar a seta para a esquerda ou a seta para a direita. Então, se nós olharmos aqui, ó, tem várias outras configurações, pessoal, que nós vamos ver em outros vídeos. Então, o que eu vou fazer aqui no meu player? Eu vou verificar se o usuário pressionou a seta para a esquerda ou para a direita e vou armazenar esse valor em move. Quando ele pressionar uma dessas duas teclas, pessoal, o input.getAxis, ele vai pegar um valor entre 0 e 1. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Eu vou verificar, ou melhor, eu vou alterar a velocidade do meu jogador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o componente rigid body receba uma nova velocidade. Como eu vou fazer isso, pessoal? Olha lá. Eu vou fazer com que o meu jogador altere a força em X, no eixo X. Primeiro eu vou apagar isso aqui, que eu não vou usar todos esses itens. Vou usar só algumas coisas, né? Deixa eu deletar isso daqui. Então, olha lá. O que eu adicionei aqui, pessoal? Primeiro de tudo, para vocês repararem, na nossa classe, eu criei uma propriedade, ou melhor, um dado privado chamado Buddy, que é um rigid body. Por quê? Para facilitar a minha vida. Então, no método start, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu Buddy receber o meu game
object.get componente rigidBuddy 2D. Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou acessando o meu objeto, pegando um componente dele. Qual componente? O corpo rígido, o rigidBuddy 2D. Então, é como se eu estivesse vindo em Player e pegando este componente e associando a quem? Associando ele à minha propriedade Buddy. Para quê? Para na hora de trabalhar aqui no FixedUpdate, eu apenas trabalhar com o Buddy, ao invés de escrever todo esse comando. Então aqui, ó, buddy.velocity recebe. O que eu estou fazendo? Eu vou alterar a velocidade do meu corpo rígido, do meu personagem. Eu vou fazer com que ele receba um novo vetor, novo vector 2, onde a velocidade dele vai ser o quê? O valor capturado pelo getAxis multiplicado pela minha velocidade máxima, que nós definimos aqui como 10. Isso para o valor x do meu vetor 2. E para o meu valor y, pessoal, eu simplesmente vou fazer o quê? Olha aqui, ó, essa linha de comando ilustra como eu posso pegar o valor sem utilizar a variável Buddy. Eu estou pegando o próprio y da minha velocidade, do corpo rígido do meu objeto e passando para o vector 2. Aqui, caso vocês não queiram escrever tudo isso, pessoal, vocês podem fazer o que? Eu vou comentar a linha para deixar como exemplo aqui para vocês. Eu posso, ao invés de escrever tudo isso, ó, acessar o meu objeto, pegar o componente do corpo rígido e acessar a propriedade da velocidade. Eu posso apenas colocar buddy.velocity.y. Então, olha lá, apenas com essas duas linhas, pessoal, apenas pegando o valor do eixo horizontal e alterando a velocidade do meu corpo rígido, o nosso personagem possivelmente já vai se movimentar na tela. Então, olhem lá, se eu der um play e apertar a seta para a esquerda, o personagem vai andar para a esquerda. Se eu apertar a seta para a direita, ele vai andar para a direita. Só que detalhe, ó, quando ele anda para a esquerda ou anda para a direita, ele ainda está olhando para qual lado? Sempre para a direita. Então, nós precisamos inverter isso aí, ó. Quando eu clicar na seta para a esquerda, ele tem que olhar para a esquerda. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Agora que entra a ideia do Facing Right, justamente para tratar esses casos. Então, se nós olharmos aqui no nosso código, eu vou copiar essa parte, pois eu já havia feito, ou melhor, eu vou copiar o nosso flip. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colar esse método aqui, pessoal. Esse método vai ser usado para quê? Para inverter o nosso personagem, fazer com que, quando eu clicar na tecla da seta para a esquerda, ele olhe para a esquerda. Então, aqui, pessoal, o que o flip faz? Olha lá, primeiro ele inverte o valor do Facing Right. Então, o que ele faz? Se a minha variável Facing Right estiver valendo True, ela vai passar a valer False. Se ela estiver valendo False, ela vai passar a valer True. E agora, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando um vetor, vector3, e definindo esse nome como escala. E eu estou armazenando nele o quê? O valor local da escala do nosso GameObject. De quem? Desse meu player aqui, ó. Está em hierarchy dessa cena. E eu estou fazendo o quê? Multiplicando o valor de x por menos 1.
Então, olha lá, x vai receber o que ele tinha, multiplicado, né, pelo valor menos 1. E aqui eu estou armazenando em local scale a escala que eu acabei de inverter. Agora, eu preciso fazer o quê? No meu fixed update, justamente tratar isso. Então, aqui eu preciso verificar o quê? Primeiro, se o meu personagem está em movimento. Então, para saber se ele está em movimento, move tem que ser diferente de 0. Então, significa que o usuário apertou a seta da esquerda ou a seta da direita. Se for diferente de 0 e o valor do face right, ou melhor, vou fazer diferente. Se o move for maior do que 0 e o valor do face right for igual a false, significa o que, pessoal? Significa que o usuário pressionou a seta da direita, olha lá, e por enquanto o personagem está olhando para a esquerda. Porque se o face right for false, significa que ele está olhando para a esquerda. Então eu preciso fazer o quê? Chamar o flip para inverter o nosso personagem, fazer com que ele olhe para a direita. E aqui, pessoal, eu vou fazer um outro if também. Na realidade, eu vou copiar esse if aqui, fica mais fácil. Se o move for menor do que 0, significa o quê? Que ele apertou a seta da esquerda. E se o face right for true, significa que ele está olhando para a direita. Então eu tenho que inverter a escala do meu jogador, do meu player, para que ele olhe para a esquerda. Vamos ver se essa lógica está correta. Então olha lá. Quando eu aperto para a direita, não aconteceu nada, porque ele já estava olhando para a direita. Se eu apertar para a esquerda, olha ali, ele está andando, e a escala passou a ser negativa. Então, se eu apertar a seta para a direita, ele vira para a direita, e para a esquerda, ele vira para a esquerda. Então, pessoal, funcionou perfeitamente. Apenas para reformular aqui o que foi feito, o que nós fizemos? Criamos uma variável para saber se o nosso personagem está olhando para a esquerda ou para a direita, e logo de cara eu defino que ele sempre começa olhando para a direita. Falei a velocidade máxima que esse meu personagem vai atingir, quer dizer, defini a velocidade dele. Criei uma variável para representar o corpo rígido do nosso player. No evento Start, eu acessei o meu GameObject, pegando o seu corpo rígido e associei e atribuí a variável Buddy. E no Fixed Update, pessoal, o que eu fiz? Peguei o valor do meu eixo horizontal. Então, quer dizer, se o usuário pressionou a seta para a esquerda ou para a direita, a variável move vai estar valendo um valor diferente de 0, senão ela vai estar valendo 0, porque se ele não pressionar nada, a função getAxis vai retornar 0. E aqui eu estou fazendo o quê? Modificando o vetor da velocidade do meu corpo rígido, fazendo com que a velocidade dele seja o valor de move multiplicado pela velocidade máxima do meu personagem. E no parâmetro y do meu vetor 2, o vector 2 ele tem dois parâmetros, x e o y, eu estou pegando o próprio valor da velocidade do eixo y do personagem. E aqui eu estou fazendo o que? Verificando se o personagem está se movendo para a esquerda. Caso ele esteja se movendo para a direita e ele esteja olhando para a esquerda, eu vou inverter o personagem, inverter a escala. Se ele estiver se movendo para a esquerda e olhando para a direita,
eu vou inverter a escala do personagem, que é o nosso flip. Então, pessoal, por hoje nós vamos finalizar aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês gostaram, deem um like e compartilhem. Obrigado e até a próxima.